perceber qual é o mecanismo que está fazendo com que a coisa não saia perfeita. E aí, quando você consegue ser um espelho de mostrar aonde está o erro do mecanismo, porque geralmente quando a pessoa erra, ela não erra de uma forma absurda. Ela erra de uma forma lógica, mas teve em algum momento ali que ela partiu de um pressuposto equivocado. E aí todo o raciocínio depois daquilo perde validade. E aí você conseguir, através dessa proximidade, enxergar isso e mostrar isso, acho que o mentor, ele principalmente, ele acaba sendo um pouco um espelho que permite o mentorado enxergar ali o que está acontecendo e fazer uma pequena mudança de percurso que mais à frente faz toda a diferença, né? Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Thiago Geonon. Ele é dermatopatologista, tem experiência internacional e está ensinando outros dermatopatologistas a desempenharem melhor sua função. Thiago, se apresenta para a galera do VDcast, meu amigo. E aí, Vitor, tudo bom? Prazer enorme estar aqui, curtindo muito essa experiência. Então, eu me chamo Thiago Geonon. Falei certinho? Dermatopatologista? Certinho. É isso. É isso mesmo. O que é um dermatopatologista? Dermatopatologista é a pessoa que, quando você faz uma biópsia, isso vai para um laboratório, vira uma lâmina, e aí algum profissional médico faz a leitura dessa lâmina para dar um diagnóstico da doença de pele no microscópio. No caso é você. No caso sou eu. Então, basicamente, isso é o que um dermatopatologista faz. O dermatopatologista, ele é meio dermatologista, meio patologista. Então, tradicionalmente, você pode vir de uma dessas duas áreas. Ah, tá. Na ramificação ali, tem esses dois caminhos, É como se fosse uma subespecialização em comum da patologia e da dermatologia. Então, não importa muito de onde você veio, mas você tem que dominar princípios dessas duas especialidades. E isso no Brasil é meio complicado, porque não é uma área de atuação médica reconhecida. Então, a gente não tem formações, programas de formação específicos, né? Uma residência, um fellowship que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Isso torna difícil para as pessoas que têm interesse nessa área atingir todas as suas potencialidades, né? E aí tem que ir para fora. Você estudou fora. Como é que foi essa experiência? Eu fiz dermatologia aqui no Brasil. Depois eu fiz um processo de formação, enfim, informal. Comecei já a trabalhar num laboratório de dermatopatologia. Foi uma experiência incrível, porque, no caso, a minha mãe é dermatopatologista, então ela foi a minha primeira mentora nessa área. Que massa, então tenho muito carinho, muito agradecimento e aprendi enormemente com ela. E depois que eu já estava ali há uns 2 anos trabalhando e aprendendo, eu fui fazer uma formação nos Estados Unidos, em Nova York, de 1 ano. Então, fiz um Research Fellowship de dermatopatologia lá. E aí foi onde eu encontrei o meu segundo mentor, né? Que foi o Bernard Ackerman, que foi um monstro dessa especialidade. Eu acho que ninguém pode contestar que ele foi o dermatologista e dermatopatologista mais influente do período dele, né? Ele é a referência 01, né? Foi, né? Ele foi uma referência mundial e foi muito bom ter tido essa oportunidade de aprender com ele e de estar lá. Foi incrível, assim. Amigo, eu sou apaixonado por mentores, né? E você ter a chance de aprender com alguém que é o cara, vale muito, né? Porque uma coisa é ler os artigos, né? Uma coisa é ver os livros, mas estar com ele era uma oportunidade diferente. Você pode falar um pouco dessa profundidade que você só consegue alcançar quando você está de fato com a pessoa? Não, totalmente. Eu acho que você ter a oportunidade de estar ali, em loco, vendo como que a pessoa raciocina, como que ela vive aquela experiência. E às vezes as pessoas, não é só o conhecimento técnico dela, né? É como ela faz aquilo ali acontecer. Então ele era uma pessoa que era muito diferente, que fazia as coisas ao redor dele acontecer de uma forma incrível. Então foi muito, muito bom ter tido essa experiência. E eu acho assim, quando a gente, por exemplo, a gente é brasileiro, eu tinha um pouco isso. Então eu sabia que eu tinha feito uma ótima residência médica, que eu era muito bem formado, mas sabe quando você tem aquele sentimento um pouco tupiniquim? De repente nos Estados Unidos, o cara que fez a dermatologia ou a patologia lá, teve acesso, sei lá, a mais tecnologia, a programas diferentes. E aí quando eu cheguei lá e eu vi que o meu conhecimento era muito bom, às vezes, não vou falar melhor, mas enfim, que eu vi que eu estava muito bem em comparação às outras pessoas que estavam fazendo aqueles programas e que tinham vindo de Harvard, da Columbia, de
Stanford, isso me deu me liberou, sabe como é que é? Sei. De ver que a gente faz uma medicina incrível aqui no Brasil também, que a gente tem a oportunidade de aprender muito. E é meio louco isso, porque tem gente que tem preconceito com o Brasil lá fora. Só que na área de medicina, eu já ouvi várias áreas diferentes que o Brasil dá banho lá fora. Inclusive, tem gente lá fora que vem pra cá, pro Brasil, operar e tudo. É isso mesmo? Sem dúvida. Assim, a gente tem uma boa formação médica no Brasil, dependendo da especialidade, né? Então, por exemplo, são mais ou menos famosas, mas cirurgia plástica, teve o Ivo Pitangui. Então, a Sim, cirurgia plástica referência brasileira mundo, né? muito conhecida em função de toda essa escola que ele deixou, né? Mas o que acontece também é que o relacionamento médico-paciente aqui, eu acho que ele é diferenciado. E às vezes em outros países, ou é uma medicina socializada, ou mesmo que você tenha condições financeiras, você não consegue escolher o seu médico, ou nos Estados Unidos, às vezes o relacionamento médico-paciente fica meio esquisito. Então tem muito turismo médico no Brasil, sim. Pessoas que vêm para o Brasil para ir a 1 ou 2 ou 3 médicos e voltar fazer pra uma casa. consulta e voltar para casa. É bem comum. Que interessante. E amigo, você, além de ser médico, escolheu ter um negócio de educação e mentoria. Como é que começou isso? Porque a maioria dos médicos... Cara, vamos falar a real sobre médico aqui. Pode ser? Claro. Médico, normalmente é o amigo mais rico, se for comparar com as pessoas do colégio. E normalmente comparar com as pessoas da própria família. Então, normalmente o médico é o cara que alcançou, né? Mais do que as pessoas à sua volta. Só que quando o médico se compara, às vezes, com um empresário, cara, o resultado que o médico consegue é muito bom, mas não dá para se comparar com o piso do que o empresário é. E alguns médicos escolhem abraçar o empreender na medicina, que é deixar de ser apenas médico, mas se tornar um empresário da área da medicina. E tem várias formas de fazer isso. Através de clínicas, através de crescer o laboratório, você pode falar do seu. E outra forma é abraçando a educação. Eu queria que você dividisse um pouco dessa parte, tanto a parte do laboratório em si, né? E falar do tamanho do volume, porque é referência aqui no Brasil, né? E também dessa parte do braço educacional. Cara, interessante você perguntar isso, porque esse caminho enfim, de ensinar dermatopatologia, ensinar na internet, de estar no digital, para mim foi muito mais uma consequência da vontade de ensinar, de que me faz vibrar, de gostar disso, do que a busca de um resultado puramente financeiro em si. Não Claro foi por que grana, então. o resultado financeiro é ótimo, é bem-vindo, acho que a gente se sente valorizado por ele. Claro. Mas É elogio de adulto, né? É. Eu falo que elogio de adulto é com a carteira, né? Exato. Mas eu sempre gostei muito de ensinar. E isso é uma coisa um pouco engraçada, porque eu era ligado a um hospital público aqui do Rio, que tinha um serviço de residência muito bom. Eu ensinava para os residentes de dermatologia e era ótimo. Mas, na verdade, eu estava ensinando ali para os residentes, eles queriam aprender o que eu estava ensinando um pouco para passar na prova de título. Mas, muito raramente, um residente de dermatologia escolhe seguir os caminhos da dermatopatologia. É raro, né? É raro. E eu Quando tinha a gente fala de raro, é quanto? Quanto raro? Quantos profissionais no Brasil ativos nessa área? É muito raro. É um residente de dermatologia, porque é um caminho que Muito específico. é difícil, é muito específico, é uma formação muito longa, é uma formação que você tem dificuldade, às vezes você tem que sair do Brasil. E o cara que sai da residência de dermatologia, ele já está pronto para trabalhar como dermatologista. Então ele, Sim. Então ele não precisa, né? ele adiaria ali, ele tem que querer muito, porque ele adiaria ali o começo da vida profissional dele por pelo menos mais 1 ou 2 anos, numa especialidade que pode dar um bom retorno financeiro, mas que demora mais, que não é tão imediato, né? Sim. Mas eu sempre tive essa vontade, esse prazer em ensinar. E eu já dava um curso presencial durante anos, que inicialmente era mais para residentes de dermatologia mesmo. Aos poucos, alguns patologistas foram chegando ali. Mas teve um momento que eu vi que eu não estava satisfeito com aquilo. E que eu queria ensinar pessoas que tivessem um interesse maior pela dermatopatologia, em especial patologistas e até mesmo dermatopatologistas. E aí o digital foi um pouco a forma que eu tive de chegar nisso. E hoje em dia a minha vida tá totalmente cercada disso. Então foi uma realização muito grande para mim em relação a isso. E foi uma coisa engraçada também, porque muitas vezes a gente fica ouvindo que as pessoas esperam da gente. Então, eu tinha certeza que eu gostaria de ensinar. Me incomodava muito quando eu estava no meu escritório, no laboratório, e eu vi um caso incrível. E eu falava, pô, que pena que esse caso vai ficar aqui entre as 4 paredes Só da você minha que sala. viu. Só eu vou ver. Você e a sua lâmina, você e o seu microscópio. Exato. Então, isso me dava uma frustração. Então, eu comecei fazendo um site que eu nem sabia no que ia dar.
eu fiz um site, chama Dermatoportal. E eu comecei a colocar ali alguns casos, escrevi uns textos. E eu fiz esse site durante 7 anos, cara. Com a intenção de contribuir, de colaborar, Com a de intenção compartilhar. de compartilhar, não fiz nenhuma monetização desse site. Por quantos anos? 7 anos. Uau. Então, quando eu entrei pro digital, eu já estava fazendo esse compartilhamento há 7 anos. E aí eu nem sabia o que eu já tinha acumulado de pessoas interessadas ali. Então, foi por isso que quando eu entrei e deu muito certo logo de cara. Você teve um resultado explosivo e rápido, né? A minha primeira turma... Tinha uma demanda já que já tinha sido... Uma demanda reprimida, né? Que já tinha sido nutrida por você. Você já tinha construído, então, reciprocidade com essas pessoas. Quando você abriu as portas, foi forte, né? Pô, quando eu fiz a minha primeira turma do curso, Cara, era ridículo. Eu tinha menos de 1.000 seguidores, eu acho, no Instagram. Uhum. Eu anunciei o curso com um stories durante uma semana, sem nenhuma estrutura, sem nenhum lançamento. E, pô, eu tive 154 alunos da minha primeira turma. Sério? A quanto? Na época, eu comecei vendendo por 3.000. Uhum. Porque, assim, eu comecei vendendo curso que eu ainda não tinha. Eu ainda ia gravar o curso. Você gravou você vendeu a ideia, presencial, vendi a ideia. Aí eu comecei vendendo em agosto. E o meu curso presencial era 6.000. Uhum. Então, eu comecei vendendo com 50% de desconto. Uma turma que ia começar só em janeiro. Uhum. E aí eu fui diminuindo esse desconto até vender o preço cheio nas vésperas do curso. E essa turma eu fiz 154 alunos. E aí foi um ótimo começo, né? Claro. 154 vezes 3, isso, eu sou advogado, né? Então não sei fazer essa conta, não. Enfim, é um bom resultado. Cara, deu um resultado, né? ali de 450 mil. 450 mil reais na primeira iniciativa. E eu sei que de lá para cá, não sei o quanto que você é confortável em compartilhar números, mas esse resultado só aumentou, só se acumulou com os anos, né? Sem dúvida. Amigo, é muito lindo ver isso que você está fazendo, principalmente numa área da medicina que as pessoas não têm tanta opção. E nem todo mundo tem a condição que você teve, não só financeira, mas também de tempo, de poder parar a sua vida, ou como você falou, né, postergar o início da sua atividade profissional por 1 ou até 2 anos para ir para fora para estudar. Sim. E é muito lindo ver o que você está fazendo e saber que você está, inclusive, abrindo as portas do seu laboratório para receber outros médicos. Então, você falou um termo aqui que me chamou a atenção, né? Falta no Brasil ainda uma educação formal nessa área, mas você abriu uma oportunidade diferente para esses médicos. Então, o que uma vez alguém fez por você, você está oferecendo pelos outros. Pode falar um pouco disso? Posso, sem dúvida. E, na verdade, o que eu queria compartilhar é que às vezes a gente fica ouvindo o que as outras pessoas esperam da gente. E às vezes o que as outras pessoas esperam não é o que a gente quer. Isso. Então, desde a minha residência, eu ouvia: Thiago, você tem que fazer doutorado porque você tem que ser professor universitário. Eu até falava: vou fazer, mas sabe, eu nunca fiz. Porque no fundo, não era o que eu queria. E eu acho que eu não era o ambiente que eu queria estar, professor universitário. Mas, sem dúvida, eu queria ensinar. E eu não sabia, né? Porque você é médico, você tem essa limitação. Para eu ensinar, eu tenho que ser professor universitário. É o caminho, né? O padrão. É o caminho padrão. Então, eu fiquei muito feliz como as coisas foram se desenrolando, que, na verdade, eu fiz a opção de transformar o meu laboratório, a minha clínica, num ambiente de ensino e me realizar ensinando por uma via diferente do que seria a via tradicional. E uma via onde eu posso fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Porque, às vezes, na universidade você não consegue. Tem a limitação de horário, tem a limitação do aluno. Verdade. Às vezes, o aluno que está ali, ele entrou por uma coisa maior, mas o que você está ensinando ali não é exatamente o que ele quer. E, hoje em dia, eu consigo ensinar do jeito que eu quero, aonde eu quero, para as pessoas que querem exatamente aprender o que eu tenho a ensinar e que me escolheram pelo jeito que eu ensino. Isso. Porque todo mundo tem direito de gostar ou não gostar, né? Isso. Mas as pessoas que ficam perto da gente são as pessoas que gostam da forma como a gente faz. O que você está falando é que um aluno, ele quando escolhe estudar, normalmente ele escolhe uma instituição. E aí quem estiver lá ensinando é quem está ensinando. Uhum. E da forma que você faz, a pessoa pode escolher o professor, no caso você. Exato. Então é algo que é muito mais próximo, porque quem escolheu estar ali é porque escolheu você, não é isso? É isso, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me aproximar, como eu sou dermatologista originalmente, eu sempre fui, né, conhecido, enfim, estava no ambiente da dermatologia. Mas o que eu faço é uma coisa muito patológica, né? Da patologia. Uhum. E o digital me aproximou imensamente dos patologistas. Uhum. E abriu as portas dos patologistas para mim e as minhas para eles, né? Uhum. Então, hoje em Aproximou. dia... Aproximou. E hoje em dia eu tenho muitos alunos que são patologistas, inclusive alguns dermatopatologistas. E isso, eu estava conversando contigo, né? Que quando eu entrei para sua mentoria, eu vi que todo mundo ali tinha a sua própria mentoria, muitas pessoas tinham. É.
E eu achava que aquilo, não sei, eu acho que eu tinha uma crença limitante, que aquilo não era para mim, ou eu estava limitado naquele formato ali de ter um curso e dar o curso para as pessoas. E aí eu vi que as pessoas tinham mentoria e o fato de várias pessoas terem e irem falando dos resultados foi meio que plantando uma sementinha, me autorizando a pensar nessa possibilidade, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito receoso de dar esse passo. E aí foi quando eu entrei para o Vida de Mentor. E o Vida de Mentor, para mim, muito mais do que tudo que você ensina lá em termos técnicos, que é maravilhoso, mas foi destruir uma crença limitante que eu tinha. E a partir daí eu comecei a mentoria. E a mentoria se tornou uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque é onde eu encontrei patologistas ou dermatopatologistas e a gente compartilha a dermatopatologia sempre, né? Então foi uma comunidade muito gostosa ali que foi uma coisa incrível que aconteceu na minha Você vida, né? Então encontrou isso está a sua sendo... tribo, você encontrou a sua Exatamente. galera que é feita da mesma coisa que você. Exatamente. E são poucos, né? Os dermatopatologistas, eles têm dificuldade de se encontrar, porque não são tão numerosos Quantos assim, são né? mais ou menos? Você tem ideia? A gente não tem números exatos, né? A gente tem... Porque Não tem um como órgão não que tem um numera, órgão né? que certifica o dermatopatologista, então quem é dermatopatologista? É aquela pessoa que trabalha predominantemente dando laudos histopatológicos de doenças da pele. Então a gente não tem um número, mas não é uma enormidade de gente, não. Tem muitos patologistas que veem pele também, mas muitas vezes não de uma forma dedicada, vê pele como vê todos os outros órgãos. E temos patologistas e dermatologistas que vivem trabalhando especificamente com isso. Mas a gente se encontra nos congressos, é um grupo Sempre a ali de mesma galera. no máximo 100 pessoas, não é tanta Ah, gente assim num congresso, por exemplo, entendeu? interessante, cara. E mesmo nesse ambiente que são poucos profissionais, você tem centenas de clientes. Sim, sem dúvida, porque a gente, enfim, estamos nos aproximando de mais ou menos 1.000 alunos, né? Acho que a gente tem ali Que massa, cara. 700 Que e massa. 700 mais, né? Mas dentro dos nossos alunos a gente tem dermatologistas e Sim, patologistas. sim. Você pega os dois mundos, né? Pega os dois mundos. E a interseção entre eles também. E as pessoas que estão, de fato, se dedicando profissionalmente a essa área é a galera que vai para a mentoria, né? Que Então, a gente massa. consegue ajudar clientes aí de todos os níveis da curva de aprendizado. Isso é muito legal. Porque é muito legal ensinar para quem está começando e é muito legal ensinar para quem já é bem avançado. E são, são tipos de ensino, enfim, é um pouco diferente, né? E São artes diferentes, cada um cara. tem o seu prazer, né? Eu experimento isso no meu negócio. Eu tenho lá o Como Começar do Zero, que eu ensino a pessoa do zero a fazer uma oferta em 8 semanas. E eu tenho o Mastermind, que é pra galera que faz milhões por ano. E realmente, a forma de conduzir com cada um desses públicos, ela é totalmente distinta. Se eu tratar o pessoal do Como Começar do Zero como eu trato a galera do Mastermind, eles vão espanar, não tem Vão como. abandonar. Da mesma forma, se eu tratar a galera super avançada que fatura milhões, meu cliente que mais faturou ano passado faturou 400 milhões. Se eu tratar eles do mesmo jeito que eu trato a minha galera do zero, eles vão embora porque eles não querem babar. Claro. Então, cada público requer o seu certo nível de acompanhamento e de cuidado, né? Eu vejo muito isso, assim, na mentoria, que é para quem já trabalha diretamente com a dermatopatologia, às vezes um diagnóstico que ele aprende ali, aquele pulo do gato, para ele já valeu. Porque é um diagnóstico novo que ele aprendeu e que ele vai conseguir aplicar na prática dele. E ao mesmo tempo, assim, eu estou fazendo um misto, né, do digital e do presencial. Então, eu tenho os programas digitais, a mentoria, por exemplo, são encontros digitais no Zoom, o curso totalmente online, mas eu recebo colegas lá no laboratório também para fazer estágios de uma semana, 15 dias, um mês, e tem um programa de fellowship que é um treinamento de 1 ano, como se Uau. fosse um ano de residência médica. E é Da muito... pessoa aí, tipo, todo dia, toda semana. Ela vai Uau. de segunda a sexta, todos os dias, e ela recebe as lâminas, ela vê as lâminas por ela mesma e depois ela senta comigo para eu fazer o que a gente chama de checagem. Eu dou aqueles laudos e ela vai comparando Vai se o batendo, laudo que né? ela Bateu, não deu, bateu. enfim, esse aqui eu errei, o que eu tenho que aprender daqui. E a gente vai trabalhando ali, ensinando. Isso é super legal. Então a gente consegue, além de dar todo o aporte teórico no curso, proporcionar essa experiência prática que faz a pessoa tirar um proveito muito maior. E aí, no fellowship, o fellowship é um programa para quem quer se tornar dermatopatologista. Então, geralmente, é a pessoa que saiu da residência de dermato ou de patologia, ou que é um dermatologista e patologista, mas que não tem uma afinidade, uma experiência
particular com dermatopatologia e quer, ao longo de um ano, se tornar um dermatopatologista. E aí você vê, cara, um dermatopatologista nascendo, a pessoa se desenvolvendo ali ao longo de um ano. Isso é muito emocionante, cara. É uma sensação de realização, assim, muito grande para mim. E eu tinha o sonho de ter esse programa, entendeu? Então, foi um sonho realizado, assim. Tá sendo incrível. Que massa. E, amigo, você esperava ou imaginava que você ia gostar da mentoria tanto assim? Como é que foi essa sua experiência? Porque no primeiro momento você teve essa resistência, né? Foi um desafio. Na verdade, acho que eu tinha uma crença limitante, eu não sabia como que eu iria fazer, ou se teriam pessoas interessadas. E aí, quando eu entrei para o Vida de Mentor, eu vi que isso seria possível. E aí, lá nos exercícios, né, você propõe, né? Você tem que pensar qual vai ser o tipo de mentoria que você quer ter, se vai ser uma mentoria continuada ou por tempo limitado, se vai ser uma coisa que você vai preparar as aulas antes, ou se vai ser uma coisa mais de improviso. E aí, quando eu ensino a dermatopatologia, eu oriento as pessoas a primeiro olharem a lâmina e tirarem suas próprias conclusões, ou pelo menos desenvolverem um raciocínio de acordo com o que está na lâmina, não se blindarem da influência da informação clínica. Porque a gente acha que a gente é muito isento, né? Eu vou ler a informação clínica, mas eu não vou deixá-la me influenciar. Vai acabar deixando, né? Isso não é possível. Depois que você vê, não tem como você desver. Isso. Então, a única forma de você se blindar dessa influência da impressão do clínico que te mandou o exame é ignorar essas informações. E aí eu ensino a olhar a lâmina, você realizar um diagnóstico ou não sei qual é o diagnóstico, mas o caminho é esse ou aquele, dependendo dessa ou daquela variável, e depois você pegar essas informações e correlacionar. Uhum. Então, a minha decisão na mentoria foi, cara, eu preciso mostrar para as pessoas que esse é o melhor método mesmo. Uhum. Então, a minha mentoria é como se fosse uma consultoria, que ao mesmo tempo que a pessoa tem a ajuda no diagnóstico do laboratório dela, ela aprende um conteúdo. Total. Então, os mentorados, eles me mandam, cada mentorado manda 2 casos por encontro. Pode mandar, né? Nem todo mentorado manda todo encontro, mas enfim. Eu recebo esses casos e eu peço para eles mandarem sem informação clínica nenhuma. Uhum. E aí eu vejo essas lâminas com eles, já me posiciono antes de saber, e aí eles me falam. Então ficou uma coisa muito autêntica, porque eles sabem que eu não tive nenhuma informação. Uhum. E foi um desafio para mim também. Eu me coloquei numa situação de certo desconforto, porque seria muito mais confortável. Arriscado, né? É arriscado. Você se arrisca. Mas foi um risco que eu decidi correr. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tive, porque ficou uma coisa muito viva, sabe? E é inquestionável, né? Ficou muito viva. E eu sempre que entro alguém novo, eu falo, ó, isso aqui não é sobre eu saber todas as respostas. Não é sobre acertar Você não é o Dr. House. Não é sobre acertar todos os casos. Eu vou errar aqui. Uhum. Vai ter casos que eu não vou saber. Mas eu acho que, mesmo se eles virem que um raciocínio, no final das contas, não se provou certo, tem um aprendizado aí. Uhum. E isso deixa eles muito confortáveis. Até pro cara ver assim, falou, cara, tem casos que são tão difíceis que, enfim, mesmo nesse grupo de pessoas super experientes, as pessoas têm dificuldade. Isso é reconfortante para a pessoa que está ali, né? Eu acho que a pessoa que, às vezes, ela tem a ideia que ela deveria saber tudo e é impossível você saber tudo, né? Não é factível, né? Mas o médico é uma raça que se cobra muito, né? Afinal, médico, se erra, o erro pode levar a... O erro na morte. medicina é muito caro, né? Pode levar à morte. Exato. Então, eu entendi ao longo dos anos que o médico ele é adestrado a não errar. Ele é cuidado num nível profundo que ele não pode cometer erros. Minha esposa trabalhou na UTI. Se ela ministra alguma coisa errado, a pessoa morre. Uhum. E isso é um pensamento que é muito bom pra a gente salvar vidas. Só que é um pensamento que não ajuda a gente quando a gente vai, por exemplo, empreender. Que aí a gente precisa errar rápido, precisa adaptar, precisa modificar alguma coisa, precisa experimentar, falhar, alterar e fazer de novo até dar certo. Como é pra você, Thiago, tirar o chapéu do médico e vestir o chapéu do mentor? Tirar o chapéu do médico e vestir o chapéu do empreendedor? Cara, é o que você falou. O erro na medicina é muito custoso. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, que o primeiro é você se colocar em ambientes controlados, onde o erro não tem o peso que teria na vida real. Eu acho que o treinamento médico tem muito a ver com isso. É você estar num ambiente blindado, né? que você tem autonomia para tomar as suas decisões, mas tem uma pessoa mais experiente que tá ali para falar, ó, isso aqui que você tá fazendo vai dar ruim. Vamos por esse caminho aqui. Ou, isso foi legal, continua, vai dar certo. Então, às vezes você tá num ambiente que você tá ensinando
E o médico é muito entranhado. O médico ele não quer errar nunca, né? Então, se ele acha que tem uma chance da resposta dele ali estar errada, ele se trava. E às vezes ele tem que errar, ele tem que falar, porque justamente naquele ambiente que é a hora dele acumular erros, porque você aprende mais com os erros do que com os acertos, para quando você estiver na vida real, você ter um repertório, né? Um mapa dos erros que você já... Cada vez que você erra, o erro ensina mais que o acerto. Uau. Então, cada vez que você erra, eu falo isso, né? A gente trabalha muito com processos decisórios que são algoritmos. Então, transformar a sua fraqueza numa virtude. Então, por exemplo, eu sei que eu confundo doença X com doença Y, que eu tenho dificuldade nessa diferenciação. Então, coloco o asterisco mental ali. Sempre que eu quiser fazer o diagnóstico da doença Y, deixa eu me certificar que não é a X. Que não é a outra. E aí você está transformando uma coisa que naturalmente seria uma fraqueza numa virtude. Então, eu falo... blindando, né? Eu falo muito sobre isso e na minha especialidade é justamente isso, assim. A sua pergunta foi como que eu transformo essa mentalidade de médico, que é uma mentalidade mais cuidadosa, de não errar a qualquer custo. Para do empreendedor, Para do empreendedor. Mas também na medicina não é só isso de não errar a qualquer custo, porque, por exemplo, se eu for receoso demais, eu acabo não fazendo nenhum diagnóstico. Eu faço sempre uma descrição que não tem uma resposta em si e, portanto, não é passível de erro. Tem até uma história, Thiagão, o cara falou que ele queria contratar meio economista. Meio? Mas como assim meio? E aí ele explicou, porque quando eu contrato um economista, o economista vem falando aqui por um lado, e aí pinta o quadro lá, econômico, financeiro. Mas por outro, aí fala o oposto. Aí, tá bom, mas eu quero um só, porque, cara, o economista inteiro tá dando duas opções. Eu quero uma, me dá meio só, né? É isso, acho que na medicina você tem que buscar esse equilíbrio de ser ousado para conseguir fazer os diagnósticos, mas ao mesmo tempo cuidadoso o suficiente para não cometer um erro por ser afoito demais. Faz sentido. Né? E uma vez eu li uma coisa num livro que eu achei incrível. Era um livro de psicologia financeira, um livro de investimento. Já leu esse livro? Qual o nome? Psicologia financeira. Não li. É um livro sobre psicologia de investimentos. Eu gosto muito de ler as coisas que não são medicina, mas conseguir pegar aquele conceito e aplicar na medicina. Eu acho isso muito bacana. Nossa. E o autor, agora tá me faltando o nome dele, mas ele diz que dentro dos investimentos é muito importante que você jogue a favor das chances. Faz todo sentido. Então, por exemplo, se eu falar, você vai fazer um investimento aqui que tem 5 chances em 6 de te dar um retorno incrível. Geralmente você vai querer fazer esse investimento. Só que a chance, o resultado adverso, mesmo que pouco provável, se ele for um resultado que te tira do jogo, não é interessante você correr esse risco. Taleb isso aí, né? Assimetria e convexidade. Então, assim, roleta russa, por exemplo, a sua maior chance é de dar bom na roleta russa. Só que se der ruim, você morre. Você sai do jogo. Então, acho que na medicina, a gente tem que pesar um pouco isso. Evitar o risco da ruína, né? Não mexer com isso, não. Exato. Eu levo um pouco isso para minha prática e eu acho que se você faz isso na medicina, aí fica um pouco parecido a medicina com o empreendedorismo. Você tem que arriscar, mas o seu risco tem que ser medido, porque mesmo que ele seja pequeno, se acontecer daquilo acontecer, isso não pode te tirar do jogo totalmente, né? Que massa. E, Thiago, essa sua paixão por ensinar, né? Por lecionar. Como é que foi a diferença quando você primeiro fazia cursos e aí agora sendo mentor, oferecendo fellowship? Porque é uma relação diferente, né? É o mesmo ensinar, a base é a mesma, né? Só que o formato é outro. Como é que tem sido a sua experiência nesse sentido? Eu acho que é uma camada, ou muitas camadas de maior profundidade, né? Eu acho que quando você está num relacionamento ali de uma mentoria ou de um fellowship, você tem a oportunidade de ter uma proximidade tão grande ali que você consegue entrar na mente da pessoa e entender um pouco qual é eu gosto muito disso, de perceber qual é o mecanismo que está fazendo com que a coisa não saia perfeita. E aí quando você consegue ser um espelho de mostrar aonde está o erro do mecanismo, porque geralmente quando a pessoa erra, ela não erra de uma forma absurda. Ela erra de uma forma lógica, mas teve em algum momento ali que ela partiu de um pressuposto equivocado. E aí todo o raciocínio depois daquilo perde validade. E aí você conseguir, através dessa proximidade, enxergar isso e mostrar isso, acho que o mentor, principalmente, ele acaba sendo um pouco um espelho que permite o mentorado
enxergar ali o que está acontecendo e fazer uma pequena mudança de percurso que mais à frente faz toda a diferença, né? Eu acredito nisso. Que massa, Tiagão. E se você puder mostrar para as pessoas em casa quais foram os passos que você tomou para conseguir fazer as vendas dos cursos e fazer também as vendas da mentoria. Eu sei que tem muita gente escutando em casa, alguns são médicos. Inclusive, se você for médico, eu quero aproveitar para fazer um convite. Eu sou apaixonado por médico. No caso, literalmente, a minha esposa é médica, o meu sogro é médico, o meu irmão é médico, minha cunhada é médica. Eu tenho dezenas de clientes médicos e eu sei que os médicos, eles têm algumas peculiaridades. E eu aprendi a cuidar dessas pessoas. Vocês cuidam de tanta gente? Deixa eu cuidar de você também. Se você entrar aí em vidadementor.com.br/médicos, você vai ver alguns bons casos, inclusive o próprio Dr. Tiago, de médicos que eu pude ajudar. Médicos que fizeram mentorias para pacientes, médicos que fizeram mentorias para outros médicos, médicos que fizeram centenas de milhares de reais, médicos que fizeram milhões. Então, se você é médico, entra aí em vidadementor.com.br/médicos para conhecer a história de outros colegas médicos e empreendedores também que escolheram ser mentores, e talvez esse seja um caminho que você vai gostar de percorrer, vai gostar de experimentar. E amigo, nesse espaço, desse mundo de mentoria, o que te traz mais satisfação nesse processo com os seus mentorados? Cara, o grupo... Quando começou a mentoria, eu te falei que eu tinha uma crença limitante que você implodiu na minha cabeça. E aí, logo no começo ali do Vida de Mentor, que eu recomendo todo médico fazer, cara, porque é um programa incrível. Logo no início eu falei, vou fazer a mentoria. E aí o que eu fiz? Comecei do básico, que foi, eu já tinha ali centenas de alunos, muitos dos quais eram eletivos para a mentoria, eram pessoas que trabalhavam diretamente com a dermatopatologia, eram dermatopatologistas. E convidei eles. Então, no seu caso, você já tinha acesso a essas pessoas que poderiam querer sua mentoria. Exato. Elas já viam você como referência. Só que eu não acreditava que isso era possível. Tá. Então, foi isso. Tipo, curso eles vão pagar, mas mentoria não vão. Era esse o pensamento? Ou era sobre você estar pronto? Sabe quando eu percebi que o meu curso era muito bom, inclusive para quem já era dermatopatologista? Quando eu tive uma aluna, que era uma dermatopatologista, é minha mentorada até hoje, é uma dermatopatologista que eu respeito muito, muito competente, e ela se inscreveu no meu curso. Eu falei, cara, essa colega se inscreveu no meu curso, será que ela vai gostar? Será que meu curso vai ter uma profundidade suficiente para ela? Porque eu sei que eu sou uma pessoa que eu falo com profundidade. Então, assim, às vezes eu peco de querer falar com mais profundidade do que precisa. Mas, às vezes a gente fica com medo de não ser profundo o suficiente, sabe como é que é? Aí quando ela entrou, eu falei, será que ela vai gostar? Vamos ver, né? Agora ela entrou, vou ter que ver. Falou com ela? E o curso tinha 1 ano de duração, 1 ano de acesso. E aí, quando ela estava há 9 meses no curso, eu fiz um outro lançamento. Ela ainda tinha 3 meses de acesso, mas ela se inscreveu e me pagou de novo. Uau, o mesmo programa? O mesmo programa. Que incrível, cara. E eu falei, cara, ela gostou mesmo, porque ela não quer perder o acesso ao curso. Cara, que demais, hein? E aí, quando começou essa história... Teve uma mentoria que eu falei pra ela que eu sabia disso. Ela riu e falou, pô, Tiago, eu não imaginei que você soubesse disso. Mas foi isso mesmo. E aí, quando eu resolvi começar a mentoria, o que eu fiz? Eu busquei na minha cabeça, enfim, os alunos que eu tinha mais conexão, que faziam dermatopatologia, liguei e falei, eu vou começar um programa de mentoria, ainda não sei como vai ser, mas eu acho que vai ser muito bom. E achei que pode ser pra você. Você poderia se enquadrar. E eu liguei pra essa menina. Falei com ela durante 5 minutos. Ela falou, Tiago, tô dentro, como é que eu faço? Eu falei, é tanto, meu Pix é esse. Em 1 minuto ela fez o pagamento. Quanto que você cobrou? No primeiro programa eu cobrei 12 mil reais. Mas eu fiz a matriosca, ela tinha um produto lá, amigo, ela soltou pagou... essa aqui, matriosca. A galera que tá em casa tá desesperada, vai ter que explicar. O que é matriosca? Quer que eu explique ou você vai explicar? Explica você, amigo, quero ver. Matriosca são aquelas bonequinhas russas, que cabem uma dentro da outra. Então esse é um conceito que o Vitor ensina na mentoria dele, que quando você tem vários programas... Na verdade, seus clientes eles podem seguir um caminho, uma esteira dentro dos seus programas, dos mais simples até os mais complexos. Então, faz sentido que quanto mais complexo o programa ele tem um custo maior, porém, ele pode englobar os programas mais
iniciais. E mais baratos. E mais baratos. Então, por exemplo, tem pessoas que entram na mentoria que já fizeram o meu curso, que já fizeram o meu arquivo, que é um conjunto de casos que eu tenho, e eles entram na mentoria. Mas tem pessoas que entram direto na mentoria. Então, quando elas entram direto na mentoria, eu disponibilizo os programas anteriores para ela. Então, quando ela já é minha aluna de um programa anterior, eu posso descontar o valor que ela investiu no programa que está ativo no valor total da mentoria. E, amigo, esse é um dos maiores erros que os mentores cometem. Às vezes, eles criam mentoria e eles falam, eu vou fazer uma mentoria, mas só para quem já é meu aluno. E aí simplesmente se fecha um número muito pequeno de pessoas, porque todo mundo tem mais não alunos do que alunos. E é um pensamento que faz sentido. Tem uma razão, tem uma lógica. A lógica é, ora, se ele já é meu aluno, ele já conhece um pouco da minha metodologia, da minha forma de ensinar, a chance dele gostar da mentoria é muito maior do que alguém que não me conhece. E faz sentido. Só que é muito limitado. Se você vende um curso, por exemplo, de 4.500, como é o seu caso, né? Tem pessoas que não vão pagar o curso de 4.500, mas vão ficar felizes em pagar a mentoria de 12 mil, o fellowship de quanto que você cobra no fellow? 50 mil. E se existe esse tipo de cliente que prefere a oferta de 12, a oferta de 50, por que eu teria que fazer ele primeiro passar para a oferta de 5? Primeiro ele passar pela oferta de 4,5 para então ele ascender para o outro, né? Essa escada de valor, as pessoas conseguem entender. Um curso, uma comunidade baratinha, uma imersão mais cara, uma mentoria e um master. As pessoas conseguem entender. Só que o que elas não conseguem entender é que você não é obrigado a dar todos os passos. Você não tem que ir em todos os degraus. Você pode pular degrau. Você pode começar já no maior. Eu tenho clientes que entram direto no master. Que é o meu programa para quem fatura milhões. Se alguém chega para mim e fala, Vitor, eu faturei 10 milhões. Imagina se eu falo, eu tenho master, mas é só para quem é meu aluno do como começar do zero. Ué, eu não tô do zero. Então, se eu faço o cara passar por aquilo ali para então entrar no meu maior, eu tô limitando o cara que poderia aprender comigo. Sim. Agora, se eu trago ele para dentro e ele precisa de alguns fundamentos, alguns princípios que estão naquele meu programa mais inicial, será que não faz sentido, então, já que ele pagou mais, eu entregar de presente o programa que custa menos para ele conhecer a linguagem, conhecer a metodologia, para ele estar dentro desse universo, né? E aí que vem essas matrióscas, né? Que são essas bonequinhas russas, uma dentro da outra. Ao invés de fazer a mentoria só para quem é cliente, oferece para o cliente um cashback de 100%. O cara comprou teu curso de 1.000, fala, toma seus R$1.000 de volta. Eu tenho um programa mais próximo, mais íntimo e mais exclusivo, custa 5.000, mas você já pagou 1.000. Você quer pagar só a diferença? E aí depois você oferece pro mundo lá fora e cobra os 5.000 e fala, meu programa de 1.000 você vai ganhar. Eu acredito que essa postura, ela é muito mais inclusiva, ela é muito mais poderosa e ela gera muito mais resultado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E fica uma oferta muito poderosa, né? Porque... E também as pessoas são diferentes entre si. Então já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa entrar na mentoria. Você nem fala, né? A pessoa, quando entra na sua mentoria, ela descobre tudo depois que vem que junto ela entra, depois. que ela vê. Você nem fala, né? Cara, a quantidade de presente, de coisa que ganha lá dentro. Mas, às vezes eu falo, quando eu tô fazendo uma entrevista, eu falo, você vai entrar pra mentoria e você vai ter acesso ao programa Aprenda a Dermatopatologia, ao programa Arquivo da Seção de Lâminas, tal. E muitas pessoas adoram isso, e isso vira um fator de convencimento, né? Tornam a oferta mais poderosa. Mas eu já fiz isso com uma pessoa que aplicou diretamente para a mentoria e que foi minha mentorada, e que ela falou assim, Deus me livre, não quero mas eu não tenho tempo de assistir curso não, eu quero só a mentoria. E aí você vai obrigar a pessoa, né, para entrar na mentoria. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem pessoas que precisam de uma coisa... eu vou falar uma coisa bem, bem forte. Presta atenção. Tem gente que fala pra mim, Vitor, mas como é que você tá me falando que eu posso cobrar 10 mil, 20 mil, 50 mil como o Thiago cobra, se eu tô tentando vender meu programa de 1.000 e tá difícil, né? Só que o que você não entende é que muitas vezes você não tá vendendo mais, não é porque você tá cobrando muito, é porque você tá cobrando pouco. Tem pessoas que estão prontas para comprar a sua mentoria de 10, 20 mil, 50 mil, 100 mil ou mais, só que elas veem a sua oferta de 297, 497, 997 e elas estão esperando. Tô só esperando o fulano fazer uma oferta decente, que aí eu vou querer aprender com ele. Tem um monte de gente que já admira você, só que na cabeça deles, eles estão num nível diferente, num nível de maturidade, num nível de profundidade com essa matéria, que o seu curso mais básico não lhes apetece, não é para eles. E eles estão só esperando. E amigo, isso é fractal. Tem alguém que está esperando sua oferta de 100 mil. Tem alguém que está esperando sua oferta de 200 mil. Talvez seja algo como uma franquia. Imagina, você tem um laboratório, você tem quantos colaboradores no laboratório? Mais de 30. Mais de 30. Então é uma máquina que funciona, uma empresa que tem quantos anos?
40 anos. 40 anos. Talvez alguém queira copiar e colar o seu modelo em São Paulo. Queira copiar e colar o seu modelo, sei lá, em Fortaleza. Então, talvez tenham pessoas que você já conhece, pessoas que já são do seu ciclo, elas estão te acompanhando, só que a tua oferta de 4,5 não mexe com elas, a de 12 também não, a de 50 não. Quando você fizer uma de 200, uma de 300, puxa, finalmente o Thiago ofereceu alguma coisa que faz sentido pra mim. Faz sentido isso, Faz amigo? muito sentido. Tá aberto Muito pra sentido. isso? Recebe? Tem que metabolizar, mas recebo, né? Às vezes, cara, é uma mudança, né, cara? Às vezes é um pensamento, né? Eu não sei, mas será que cabe falar um pouquinho do futuro, Thiago? Porque quando a gente se conheceu um tempo atrás, você me falou de uma limitação física. Você tem lá o seu laboratório e lá tem um microscópio. E, gente, não sei você, mas quando eu penso microscópio, eu penso naquele do brinquedinho que eu já tive. Eu penso até nos mais tops que eu estudei no Colégio de São Bento, no Rio de Janeiro. E, cara, tinha uns microscópios tops. Eu lembro que a gente pegava lá a saliva, aí botava o azul de metileno, né? Pra ter um contrastezinho e ficava vendo. E era maneiro, né? E eu lembro com clareza, cara, da lâminazinha e aí botar o negocinho por cima, apertar. O corte da cebola, né? Eu lembro disso com uma clareza fora do comum. Só que o microscópio do rapaz lá é diferente. Conta aí como é que é o seu microscópio, amigo. Cara, microscópio muito bacana. É Nikon. Qual o tamanho da criança? Cara, não cabe nessa mesa aqui, não. Ele é um microscópio de 10 cabeças. Então ele tem uma estação que seria o piloto, digamos assim, que é onde eu fico. Ele tem 2 braços que vão para um lado e para o outro. E esses são pessoas de um lado e de outro lado da mesa. Então dá para 10 pessoas, ao mesmo tempo, verem a mesma imagem que está sendo... 11. Não, 10 pessoas. 1 mais 9? É 1 mais 9. Pô, mas aí eu tô confuso. Não fica no meio? O principal fica de um dos lados, é? Não, o principal fica no meio. Aí do outro lado tem um no centro. E aí saem 2 braços com mais 2 de cada lado. Então ficam 5 pessoas de um lado e 5 pessoas do outro. Incluindo a estação principal, entendeu? Entendi. Então, de um lado tem 5 e do outro lado tem 4 mais o principal no meio, é isso? É isso. Tá, obrigado, cara, porque deu um problema aqui na minha cabeça. Tá, então não é um microscópiozinho, é uma baita de uma... Não, é um microscópio muito bacana, top de linha da Nikon, que é uma fábrica... Você conhece a Nikon das câmeras fotográficas, a Nikon, É a mesma empresa. Então é a mesma empresa, porque é uma empresa de ótica, né? E tem esse microscópio lá que é muito legal, mas que é destinado aos treinamentos físicos, né? E aí... Então tu voa a galera para o seu laboratório, eles sentam a bunda no microscópio ali e aprendem com você. Você faz essas imersões presenciais. E não é uma aula pré-preparada. Na verdade, eu pego o trabalho dos casos que eu tenho que diagnosticar daquele dia e vou vendo. Cara, e aí, conforme as coisas vão aparecendo, aí a gente vai fazendo considerações, aí eu vou perguntando para as pessoas. Aí qual é a tua opinião? O que você vê disso eu vejo aqui? o que a pessoa está errando. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre me preocupo em falar para todo mundo, mas sempre dando uma atenção para quem está na fase mais inicial da curva de aprendizado. Então, eu tenho essa preocupação de que todo mundo ali tire um valor. E que esteja na mesma página, né? Então, não perca, né? eu pego uma implicância com os alunos, mas na verdade uma implicância positiva. Que é quando eu vejo que o aluno tem alguma dificuldade ali em reconhecer uma estrutura A ou B, e eu percebo aquela dificuldade, aí cada vez que cai aquela situação, eu pergunto para aquela pessoa. Porque isso faz a pessoa começar a pegar o jeito, né? E o desenvolvimento é muito rápido ali, porque você está vivenciando a coisa na prática, você não está assistindo uma aula, né? Isso acaba dando uma complementação incrível para o conteúdo de uma aula. Então, é uma experiência muito legal. E a gente recebe pessoas, não só do Brasil todo, mas eu recebi esse ano uma colega do Uruguai que não era minha aluna, não era minha aluna de curso, e que veio do Uruguai passar um mês com a gente. A fellow que acabou de terminar, ela é uma equatoriana e fez o nosso fellow. Então, eu tô muito empolgado, porque eu nem falo espanhol, cara. Eu tenho que entrar no curso de espanhol, porque essa fellow me falou que ela vai me convidar para uma aula em 2026, mas eu tenho que chegar nessa aula falando espanhol. Então, ela me colocou essa pressão. Então, eu vou entrar no curso de espanhol. Mas está sendo incrível. Na minha mentoria agora tem um colega da Venezuela. Uau. Então, é impressionante como é que... Do Brasil pro mundo, meu amigo. Não tem limite. E olha, nessa sua imersão... Essa é a que você cobra quanto? Que as pessoas podem ir para lá, essas 9 pessoas, e sentar no seu microscópio ali e aprender com você? Elas podem ficar 1 semana, 15 dias ou 1 mês. Tá. Essa 1 semana, muitas vezes eu dou como um bônus, por exemplo, de um lançamento.
É Para as legal, pessoas terem um gostinho, uma mas experiência, é né? um gostinho. É. Quando você fica um mês, acho que o ideal é ficar um mês. Que aí o cara você aprende de consegue verdade. ter um segmento, você vê o desenrolar dos casos, porque tem casos que não resolve ali na mesma hora. Você precisa pedir uma coloração, um Aí você exame. pode ver o depois, né? Você vê a continuidade da coisa. Exatamente, você vê a continuidade. Nossa. Então a gente cobra para ficar uma semana 2.000. Na altura da gravação desse episódio, né? Porque com a demanda aumentando, você reserva o direito de aumentar o preço a qualquer tempo. Sim. Para ficar 15 dias, 3.500. E para ficar um mês, 5.000. Interessante, cara. Que interessante. E uma coisa que ficou presente pra mim é que você não pega casos a mais pra mostrar pra essa galera. Você pega casos reais pra mostrar pra essa galera. Eu sei que quem tá em casa tem uma grande objeção. Ah, mas eu já sou um médico renomado, eu já ganho bem na minha prática médica. Eu não tenho tempo, Vitor, de fazer uma coisa a mais pra ganhar um dinheiro a mais. E contribuir, né? Deixar um legado. Só que se é importante contribuir e deixar um legado, será que não faz sentido criar uma forma mais inteligente de trabalhar? Eu entendo que no caso de médicos ou qualquer outra prática que seja prática, qualquer outra área de conhecimento que envolva a pessoa atuar ali, isso pode ser para dentista, isso pode ser para, sei lá, qualquer pessoa que tá atuando ali. Você não precisa necessariamente gastar mais tempo para mentorar as pessoas. Você pode pegar o tempo que você já está atuando e simplesmente deixar que eles sentem à mesa. Então, esse trabalho que você está fazendo com as lâminas lá, esses diagnósticos que você está fazendo, você já tem que fazer mesmo. Sim. A diferença é que ao invés de fazer quieto e calado e no seu tempo, em silêncio, você colocou 9 pessoas ali que estão pagando e estão incentivando você a fazer ainda melhor do que você faria se estivesse sozinho. Porque só de acrescentar esse observador, você, enquanto profissional, é encorajado a subir o seu jogo. Afinal, estão olhando, né? E não só isso, tem um aspecto, um efeito colateral disso que é incrível. Porque quando você é patologista, geralmente você trabalha com volume de casos. Então lá no laboratório, só para te dar uma noção, a gente faz só biópsias de pele. É um laboratório só de dermatopatologia. A gente não recebe biópsias de nenhum outro órgão. E a gente faz ali por ano em torno de 45.000 análises por ano no laboratório. Incrível. Então é um volume considerável que a gente tem ali para ver. Então o patologista, e tem diagnósticos que a gente consegue, por causa da experiência, fazer de forma bem rápida. Reconhece um padrão, faz ali o diagnóstico. Mas ao longo do tempo que você vai vendo, você está desde de manhã, já está de tarde, você vai ficando cansado e aí você vai criando os seus mecanismos mentais para manter a sua acurácia ali. Então, uma coisa que eu gosto muito é do conceito do rápido e devagar aplicado à medicina, que você tem 2 sistemas de pensamento, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é rápido e automático, por análise de padrões, demanda pouca energia. E o sistema 2 é analítico, lento, demanda muita energia, porque você tem que avaliar muitas variáveis, né? E aí, dentro da medicina, a gente trabalha muito com reconhecimento de padrões. Então, a gente está muito ali no sistema 1, esse padrão conheço, o diagnóstico é rápido, mas tem casos que são mais desafiadores que a gente tem que ir para o sistema 2, que é o sistema analítico. E a falha de reconhecer isso e migrar de um sistema para outro é chamado de fechamento prematuro do problema. Então, a gente tem que ficar muito atento. Eu gosto muito de fazer na minha prática ficar atento em relação a isso. Então, quando você está trabalhando sozinho, conforme o risco de fazer um fechamento prematuro do problema aumenta se você está sobrecarregado, se você está com pressa, se você está cansado, né? Então, você, como médico, como patologista, vai se conhecendo, porque quanto mais cansado você está, mais você tem que se policiar para ouvir o seu alarme interno que soou, que alguma coisa está diferente ali e falar, não, deixa eu sair do automático e deixa eu ir para o método analítico. Isso. Às vezes a gente deixa de lado e volta nesse caso no dia seguinte, numa hora que está descansado, por exemplo. Super normal. A gente geralmente começa o dia com os casos mais difíceis do final do dia anterior. O legal é que quando eu estou com os alunos, como eu estou o tempo todo ali explicando para eles os achados, mostrando os critérios diagnósticos, mesmo que isso lentifique a gente um pouco, faz com que você faça de uma forma mais intencional ainda o que você já faz. Total, então, embora tenha um lado que, sim, tem um cansaço relacionado ao ato de ensinar, você vai um pouco mais lento, sim. Mas, por outro lado, parece que eu termino o dia menos cansado. Porque... é outra modalidade. É outra modalidade. Você fez num tempo mais lento para que as pessoas tirassem valor daquilo, né? Que massa. E eu sou muito apaixonado por encontrar oportunidades ocultas, né?
Então, alguém deve estar em casa agora pensando, ora, então o que eles estão falando ali é que eu posso só continuar na minha prática e acrescentar alguém me observando. Eu posso cobrar para alguém vir ao meu escritório, ao meu consultório, ao meu campo de futebol, ou ao meu o que quer que seja, e só me ver trabalhando. Faz sentido? Porque isso. é isso, você está trabalhando e você deixou alguém ver. E isso acrescentou na sua receita, não sei se você pode falar, mas, cara, é um faturamento interessante por ano, né? Não, é isso, e talvez isso seja o que você tem de mais valioso para oferecer para as pessoas. Porque, na verdade, o conhecimento hoje, ele é disperso. Então, hoje você entra num computador e você tem acesso a todos os artigos médicos. Né? Você tem base de dados, você baixa o artigo. Não tem escassez de não conteúdo, tem escassez né? de fonte, tem muita coisa. A dificuldade é justamente você conseguir... Curadoria, e saber ter a curadoria, saber o que ler e conseguir... E aí que tá o valor do mentor, né? Assimilar isso de uma forma mais rápida, mais intencional, mais objetiva, que se reverta numa coisa prática. E você ter oportunidade de ver como uma pessoa que está num estágio de experiência maior do que o seu, como que ela pensa, como que ela reage em relação àquelas situações, que são situações reais do dia a dia. Porque uma coisa é você dar uma aula você controla o que você vai mostrar, você escolhe o caso mais típico, mais ideal, mas é aquele caso que é intermediário, um achado que não é tão clássico. Como que a pessoa como que ela maneja aquilo? Sim. E você ter a oportunidade de acompanhar isso, eu acho que isso não tem preço, né? Isso é aprender com a experiência de uma pessoa que já passou por aquilo muitas outras vezes antes. E eu acho engraçado você falar esse termo, né? Ah, não tem preço, né? Tem. E é um preço que as pessoas podem pagar para ter e você vai adorar receber. Eu acredito, Thiago, num mundo em que todo mundo, em qualquer área da vida, você, no caso da dermatopatologia, você chegou em um ponto na sua carreira, certo? Você pode e deve pagar para quem tá melhor ou tem mais experiência do que você, para você aprender, como você fez com um gringo lá que já faleceu, né? Número 1 do mundo, né? E você pode e deve cobrar de quem ainda não chegou onde você já chegou. E eu sei que quem tá ouvindo em casa e ainda não fez essa virada de chave na cabeça, eles podem estar se perguntando assim, tá, Vitor, mas se todo mundo virar mentor, né? A gente vai mentorar quem, né? Só que o que eles não percebem é que cada um mentora quem tá alguns passos atrás. Então, o cara lá, o senhorzinho lá que morreu, ele mentorou você. E aí você vai e mentora alguém. E essa pessoa mentora outra. Então, então todo mundo pode ser mentor? Ué, sim, desde que tenha notório saber em alguma área e esteja alguns passos à frente da outra pessoa que ele pretende ajudar. Total. Faz sentido? E eu gosto disso e acho tão lindo, cara. E eu acredito que com a internet a gente pode fazer isso em escala. Então eu vou trazer aqui uma provocação, Thiago. Porque eu acho que você não devia ter 9 pessoas nesse seu microscópio, cara. Você e mais 9. Eu acho que você devia ter 8. E nesse 9º, ao invés de ser uma pessoa ali, ser um videomaker, ser uma captura. Eu sei que eu tô falando de uma forma metafórica, o seu microscópio tem uma saída direta digital, sim, sim, né? O que eu quero dizer é que muitas pessoas adorariam ter essa oportunidade de pagar 5 mil ali no mês para poder sentar no microscópio com você e aprender, só que tem outras tantas pessoas que têm igual interesse, mas não a mesma disponibilidade. Eles não podem ir ao Rio, ou eles não podem ir naquele horário que você separou, ou eles não podem separar aquele tanto de tempo, mas eles adorariam pagar uma fração disso para ter esse mesmo acesso com curadoria na casa deles. Sensacional. Isso é sensacional. Isso pode potencializar aí em escala logarítmica a minha capacidade de ensinar e os resultados também, né? Pode ser de fato exponencial. Você explodiu minha mente com isso. Eu vejo isso acontecendo, amigo. Já pega esse episódio aqui, manda pra tua galera e fala, quem paga? E aí vê quem responde, porque, cara, é muito interessante. Eu tenho certeza, Thiago, que muitos médicos adorariam aprender com você e eles podem pagar o dinheiro, mas eles não podem pagar o tempo e o deslocamento. É isso. Quando você usa esse tipo de tecnologia para dar acesso, você aumenta a sua capilaridade. E ao invés da pessoa lá do Equador, ou lá de qual Uruguai. outro país, do Uruguai, ter que vir até você, você consegue, com apertar de um botão, chegar no mundo inteiro. Com igual qualidade, cara. E eu vejo você realizando isso, amigo. Que massa. Impactante, cara. Topa ou não topa, irmão? Olha pra aquela câmera ali e já se compromete então, irmão. Eu topo. Vou começar a executar saindo daqui. Glória a Deus, amigo. E me conta porque eu quero muito saber. Tiagão, eu faço muita questão que aqui no VDcast
As pessoas têm a chance de conhecer um empreendedor, um empresário, um profissional brilhante, e é o seu caso, mas eu faço questão também que eles saiam de cada episódio com ações práticas, medidas que eles podem tomar, algo que eles possam acrescentar na to-do list, na lista de coisas a fazer, para imediatamente melhorar o seu resultado. Então você pode pensar no cara que está mais no início, ou no cara que está no meio da jornada, ou no cara que já faz 7 dígitos ou mais. O que você pode passar pra galera que tá ouvindo em casa, ou da sua experiência, ou do que você viu lá nos meus programas? A gente já tá andando junto há quanto tempo? 3 anos, né? 3 anos. O que você viu nesses 3 anos e milhões faturados que você pode dividir aqui pra daqui a 1 ano alguém encontrar você em algum evento meu e falar: Thiago, eu assisti o seu VDcast. E, ó, eu implementei aquelas coisas que você falou e deu muito bom, olha aqui meu resultado. O que você pode trazer de ações práticas pra quem tá em casa? Bem, essa pergunta é meio difícil, hein? Será? Pensa no que você fez, nos passos que você deu. Pode ser simples. Eu acho que, principalmente para quem está no começo, o que mais me deu resultado foi a conexão com as pessoas. Então, assim, acho que quando você está no começo, você tem a grande vantagem de ser pequeno. E aí, quando você é pequeno, você consegue se conectar mais profundamente com cada uma das pessoas que está ali. Fazer coisas não escaláveis enquanto você ainda pode, né? Exatamente. Massa. Então, quando eu comecei, tudo bem, eu já vinha regando, porque já tinha o site e tal, mas quando eu descobri que o Instagram podia ser uma ferramenta de trabalho, eu não tinha essa visão. Cara, em 2020 eu não sabia o que eram stories. Não sabia mesmo. Assim como tem alunos 2019. seus que não tem o Instagram aberto, nem tem perfil, Sim, né? mas assim, as pessoas falavam assim, o que é stories? Um negócio que fica 24 horas e apaga. Pra que serve um negócio que fica 24 horas e apaga? E aí, quando eu entendi que o Instagram podia ser uma ferramenta de divulgação no meu trabalho, eu abri uma conta, comecei a postar ali os meus conteúdos e algumas pessoas começaram a seguir. Então, quando você é pequeno, você tem 300 seguidores, alguém começa a te seguir, você consegue puxar um papo, entender quem é aquela pessoa, conversar com ela. E isso acho que me aproximou muito das pessoas e foi muito importante pro meu resultado no início. Massa. Isso é muito poderoso, tá? Muito poderoso. A segunda coisa, eu acho que é a pessoa... pelo menos, eu funciono muito me colocando numa zona de desconforto. Então, assim, se você falar assim, Thiago, olha só, realiza um curso e depois que você gravar, você oferece esse curso para as pessoas. Cara, pode ter certeza, esse curso nunca vai ficar pronto. No meu caso. Mas eu sabia que se eu me comprometesse com X pessoas, não importa quantas, no caso foram 154, mas poderiam ter sido 10. Eu ia ter que entregar um curso. E aí eu sempre cumpro com a minha palavra. Então, eu tinha me comprometido com elas. E aí eu produzi um curso em 7 meses. Porque tinha lá as datas para entregar as aulas. Então, muitas vezes, é questão de se colocar na zona de desconforto e dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo, enfim, mesmo achando que não vai dar. Porque, no final das contas, você dá um jeito de dar. Então, para mim, eu acho que essas duas coisas que fizeram eu conseguir ter os meus primeiros resultados. Foi... eu gosto de me conectar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Então, foi aproveitar que eu era pequeno para conseguir fazer isso ao máximo. E decidi fazer e assumir o compromisso comigo mesmo e, principalmente, com as pessoas que acreditaram em mim. Que massa, amigo. Eu vejo isso como muito poderoso. Tiagão, onde que as pessoas que conheceram um pouco da sua história podem conhecer mais sobre você e sobre o seu trabalho? Onde que eles podem acompanhar você? No Instagram, que é thiago.geunon, Jeunon, e no YouTube, Thiago Geunon. Você faz conteúdo lá também. E vai ter mais desses seus microscópios lá, é isso que eu tô ouvindo? Com certeza, com certeza. Que massa, cara. E olha, eu quero saber quando você olha pro futuro, quando você pensa os próximos 5 anos, por exemplo, pra onde é que você tá indo, Thiago? O meu desafio hoje, eu acho que é eu conseguir organizar de forma mais natural o meu presencial com o meu digital. Isso para mim é uma coisa um pouco conflituosa, porque o médico ele gosta de ser médico. O médico gosta da parte assistencial, de atender. E até eu preciso ter a minha prática para estar vendo casos novos, estar me mantendo atualizado e estar gerando meu conteúdo. Mas às vezes concatenar, né? Pesar o seu esforço para
produzir o conteúdo no digital, para fazer as coisas. Com a parte presencial, isso é difícil. Então, eu acho que nos próximos 5 anos eu tenho que buscar maneiras de fazer com que essas coisas se integrem de uma forma sinérgica, para que juntos elas consigam dar mais resultado com menos esforço. Eu acho que esse é o meu desafio. Faz sentido, amigo. E eu posso fazer uma última pergunta? Claro. Quando você faz lá um vídeo no YouTube, nem todo mundo vê. Quando você posta nos stories, que agora você entendeu o que é e para que serve, também nem todo mundo abre. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Acreditem em vocês e façam diferença no mundo para a qual vocês vieram fazer existir. Que massa. Amigo, grato pela sua participação, pela sua contribuição aqui no VDcast e pelo tempo que você separou para inspirar a minha galera. Vitor, foi o máximo, adorei. Pode chamar quantas vezes forem, que foi muito bom estar aqui com você e trocar essa experiência e bater um papo. Foi incrível mesmo. Fiquei muito satisfeito e orgulhoso de estar aqui. Obrigado. Que massa, amigo. É só o começo, conta comigo e tamo junto, tá bom? Tá ótimo. E olha, se você estiver assistindo no YouTube, clica aqui em volta para assistir outros episódios do VDcast com outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.